Né? Vou começar de novo, né? Bom dia a todos, né? A gente já estava conversando aqui um pouquinho antes para a gente se situar e agora então a gente dá sequência à nossa aula propriamente, aula não, né? Nosso encontro propriamente dito, trabalhando um pouquinho da sistemática administrativa da nossa matéria. Então, a nossa matéria é dando continuidade aí ao trabalho do professor Breno, Direito Empresarial 3, Recuperação e Falência de Empresas. Meu nome é Rodrigo Sonsini de Oliveira Guena, né? E eu sou de Jales, estou começando aqui na Unifev e fico muito honrado e muito grato e uma responsabilidade muito grande, né, da sequência ao trabalho do professor Breno. Bom, pessoal, uma coisa que é importante, né, é a gente conversar um pouquinho sobre a bibliografia, né? E esses livros que estão na tela são os livros que eu costumo indicar, que eu costumo seguir. Agora, claro, vocês já tiveram Direito Empresarial 1 e Direito Empresarial 2, então todo mundo já tem o seu livro aí preferido, né? E também o seu livro odiado. Isso é natural, principalmente em Direito Empresarial, né? Tem um livro preferido, tem um livro odiado também, né? E o livro que eu acho que é o mais didático, né, é o livro do professor Fábio Lua Coelho, né, Manual de Direito Comercial, e que eu tenho conhecimento, 31ª edição de 2020. Só que, veja, em falência, o manual do Fábio Lua Coelho, ele, na minha humilde opinião, não é tão bom, né? Oi, Amanda, pode falar, fique à vontade. Não está aparecendo os slides? Pessoal, mais alguém não está vendo a bibliografia? Só a Amanda? Para outras pessoas está aparecendo a bibliografia? Que às vezes é a conexão de internet que demora um pouquinho para atualizar. Eu já mudei de slide. Ué, ninguém está vendo? Professor, bom dia. É a Laira, tudo bem? Tudo bem? Nós estamos vendo só a página inicial mesmo, o que o senhor colocou, curso de Direito, 5º semestre. As demais páginas a gente não está conseguindo visualizar. Então, eu não sei por quê, né? Porque eu compartilhei a tela e mudando a tela era para ter mudado. Vamos tirar a compartilhamento e compartilhar de novo, vamos ver se agora vai, né? Tá joia. Aí, pessoal, eu cancelei o compartilhamento e compartilhei de novo. Agora apareceu? Agora sim. Então tá. Sim, apareceu. Era conexão, alguma coisa, né? Bom, e vamos dar sequência aqui, né? Vamos ver se a internet ajuda. Agora foi, legal, Amanda, beleza. Bom, pessoal, então, o livro que eu costumo indicar é o Fábio Lua Coelho, Manual de Direito Comercial. Só que, na parte de falência, na minha opinião, o manual, ele é meio fraco, pelo amor de Deus, né? Quem sou eu para dizer que o livro do Fábio Lua Coelho é fraco? Mas, na parte de falência, eu acho que o manual não é tão legal, né? E aí, eu costumo indicar o curso de Direito Comercial do Fábio Lua Coelho. Qual que é a diferença? O manual é volume único, né? E ele tem toda a matéria num volume só. Enquanto o curso são 3 volumes, né? E, portanto, muito mais extenso e também muito mais profundo. Para estudar falência, eu acho que o manual é fraco. Eu acho que compensa pegar o curso aí. Claro que é mais extenso, mas eu acho que vale a pena. Por quê? Porque quando a gente lê o manual do Fábio Lua Coelho, dá a impressão que é um resumo. Dá a impressão que ele escreveu o curso de falência, aí ele chupinhou algumas partes do curso aí e foi montando, né, fez um recorte e cola para virar um manual. Então, não que não tenha as informações no manual, tem, só que de vez em quando parece que a leitura fica meio truncada, né? De vez em quando parece que perde um pouquinho de coesão, justamente porque dá a impressão que houve um texto maior e aí chupinhou umas partes e montou um quebra-cabeça, né? Então, por isso que eu não, claro, eu recomendo, mas eu acho que vale mais a pena o curso, não o manual. Um outro livro que é legal, não sei se vocês já conhecem, é o livro do André Santa Cruz, de Direito Empresarial, que eu tenho conhecimento, 10ª edição, da Atlas de 2020, né? Se eu não me engano, é volume 3, Laira, né? Se eu não me engano, do curso do Fábio Coelho, a falência está em volume 3, né? Então, volume 3. Claro que a gente tá difícil, né, hoje, né? Mas o curso, ele é um livro branco,
umas bolinhas meio pretas, assim, né? Umas bolas grandes meio pretas, né? Essa é a capa dele, né? Com a pandemia está meio difícil aí o presencial, ter acesso a material físico, mas essa é a capa do curso, né? Bom, pessoal, depois eu costumo indicar então esse livro do André Santa Cruz, Direito Empresarial, né? O livro do André Santa Cruz, ele é muito bom, né? Por quê? Porque ele já escreveu depois do Fábio Lyoa Coelho, então ele reconhece a importância do Fábio Lyoa Coelho e ele sempre faz referência às posições doutrinárias do Fábio Lyoa Coelho, seja para concordar, seja para criticar, né, discordar, mas ele sempre apresenta as posições do Fábio Lyoa Coelho. Então, a gente lendo o André Santa Cruz, a gente vai ter acesso também às posições do Fábio Lyoa Coelho. Então, é um livro bastante interessante aí do André Santa Cruz. Sem contar que o André Santa Cruz, ele já foi diretor do DREI, né, que é o Departamento de Registro de Empresa e Integração. Lembra lá do primeiro semestre de Direito Empresarial, quando vocês estudaram o SINREM, que é o Sistema Nacional de Registro de Empresa Mercantil, e o SINREM era dividido em 2 órgãos, né? Um órgão federal, que era o DREI, o Departamento de Registro de Empresa e Integração, que tem finalidade normativa ou regulamentar, e outros órgãos de âmbito aí estaduais, né, que têm a função executiva, né, de executar o registro de fato das empresas, que são as tão famosas juntas comerciais. O André Santa Cruz, ele é procurador da Federal, né, ou advogado-geral da União, acho que é advogado-geral da União, não, advogado da União, né, e ele foi diretor do DREI, né, justamente esse órgão regulamentar no tocante ao registro de empresas. Então, claro, ele tem uma visão também bem interessante, né? Ele teve a caneta na mão, digamos assim. Então, vale a pena esse livro do André Santa Cruz. Depois eu indico o livro da Maria Helena Diniz, só que no tocante à falência não é legal, né? Porque a Maria Helena Diniz ela é civilista, né? No fundo essa a verdade. Depois eu indico também o livro do Valdo Fázio Júnior, Manual de Direito Empresarial. Gosto bastante desse livro para contratos empresariais, né? Então, quando chegar a matéria contratos empresariais, eu costumo recomendar esse livro aqui do Valdo Fázio, Manual de Direito Empresarial. Também o livro do Fran Martins, né, que é curso de Direito Comercial, só que o livro do Fran Martins, ele já é um livro clássico, né, e é um pouquinho mais antigo. Então, ele já tem um linguajar um pouquinho mais complicado, não é tão didático assim, né? E sem contar que o Fran Martins já morreu, e aí são outras pessoas que estão atualizando o livro dele. Bom, mas chegou onde eu queria chegar nesse momento da bibliografia, né? E por que algo bem rapidinho aí? Porque, como eu comentei, né, vocês já tiveram Direito Empresarial 1 e 2, então todo mundo já tem o seu livro predileto e seu livro, né, de ojeriza aí. Então, e todos eles são bons, todos eles servem. No entanto, pessoal, aqui em falência e nesse semestre, a gente vai ter um probleminha. Por quê? Porque a lei de falência, que é a Lei 11.101 de 2005, a Lei 11.101 de 2005, que vem, portanto, desde 2005, ela sofreu uma modificação muito grande no ano passado, né? Houve uma nova lei de falência, né? Uma nova lei de falência, que é a Lei 14.112 de 2020, se eu não me engano. Daqui a pouco a gente fala o número certinho dela. E essa nova lei de falência, que alterou a Lei 11.101 de 2005, ela foi sancionada, olha só, no dia 24 de dezembro de 2020. Ela foi sancionada no dia 24 de dezembro de 2020, véspera de Natal. E, apesar de ser uma lei muito importante, né, porque alterou a lei falimentar, né, se tornou até uma nova lei de falência, ela teve uma vacatio legis, só que foi muito pequena essa vacatio legis, de apenas 30 dias. E essa nova lei de falência, então, ela entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2021. Ou seja, tem um mês aí, praticamente um mês que ela entrou em vigor. E com isso, as edições anteriores, né, de 2021, estão desatualizadas. Em matéria de falência, as edições anteriores de 2021 estão desatualizadas.
E esses livros que eu comentei com vocês, todos eles têm edições anteriores de 2021, né? São de 2020. Então, a rigor, eles já estão desatualizados e não servem para a gente. E como a lei de falência foi editada aí meio que a toque de caixa, infelizmente ainda não deu tempo de sair edições novas, né? Do Fábio Coelho, do André Santa Cruz, né? Então, a gente está um pouquinho complicado aqui nesse semestre em Direito Falimentar. E para suprir esse problema de atualização, eu vou indicar o livro do professor Chuel Sarran Júnior, Direito Empresarial, terceira edição, da editora Mizuno, e essa terceira edição já é 2021. Né? Ele já lançou a edição de 2021. Então, esse livro aqui é o que vai suprir para a gente essa questão de atualização normativa, né? Em razão da nova lei de falência aí, de 21 de janeiro de 2021. O livro do professor Chuel é um livro mais novo e por isso também menos conhecido, né? Está só na terceira edição, mas já está atualizado. Essa é a grande vantagem. E o professor Chuel Sarran, ele é professor de Direito Empresarial do Damásio, né? E, consequentemente, ele tem toda aquela didática de professor de cursinho e ele consegue transmitir essa didática, né, da aula falada para o livro escrito, né? Então, é muito bom esse livro dele, é muito didático esse livro dele. Então, quem não conhece aí, né, fica a dica, esse livro do professor Chuel Sarran. Está atualizado, já é 2021, e é bem didático aí. Então, vale a pena. Bom, pessoal, essa é a bibliografia. Alguém gostaria de indicar algum outro livro? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre essa bibliografia? Alguma pergunta sobre essa bibliografia? Fiquem à vontade aí, né? Fiquem à vontade. Mas essa é a bibliografia. E, infelizmente, a gente vai ter que aguardar a saída de novas edições de Direito Empresarial, porque não está atualizado. O Renan colocou, mas a gente vai usar o curso de Direito Empresarial do Fábio Coelho para falência? Gente, assim, eu não sigo um livro específico, não, né? A gente não costuma seguir um livro específico, não. Eu costumo recomendar os livros, né, que são esses, né? E aí cada qual pode pegar o livro, né, e seguir, né, tranquilamente, né? Então, a gente não é propriamente seguir. São recomendações de livro, né? O livro do Fábio Coelho, né, que eu recomendo é o curso, né? Não pegar o manual, não, porque o manual é meio truncado. Pegar o curso de Direito Empresarial do Fábio Coelho. Mas eu volto a dizer, é do Fábio Coelho que eu tenho notícia, a última edição é 2020, né? Então, por enquanto, não saiu a nova edição de 2021. Então, por enquanto, ainda não está atualizado segundo a novíssima lei de falência, né? Aí a Rafaela colocou, recomenda Ricardo Negrão? Sim, é excelente, né? Mas fica a necessidade aí de verificar se é 2021, né? Porque a pior coisa, estudar, né? Não estudar é uma coisa, né? Mas estudar errado é muito pior, né? Não estudar é ruim, mas estudar errado, né? Estudar desatualizado é muito pior, porque a gente aprende, tem que desaprender e tem que aprender de novo. Então, vamos tentar dar prioridade aí para as edições de 2021. O livro do Ricardo Negrão é perfeito, né? Acho até extremamente pesado para graduação, mas é perfeito, né? Mas tentem aí, né, buscar aqui as edições de 2021 quando saírem, né? Renan, mas é porque está desatualizado ou eu fiquei sem entender? Não, pode usar o Fábio Coelho, não tem problema. Vou repetir. É o seguinte, Renan, o Fábio Coelho, ele tem dois tipos de livros, digamos assim. Ele tem o manual, que é volume único, e ele tem o curso, que são 3 volumes. Então, mesmo o Fábio Coelho edita o manual, que é volume único, e edita o curso, que são 3 volumes. Para a teoria da empresa e para direito societário, o manual, que é volume único, tranquilo, é perfeito, né? Bem escrito, tem coesão, sistematizado, maravilha, dá para usar o manual. Agora, quando a gente vai para a falência, eu não gosto muito do manual do Fábio Coelho, né? Do manual, do volume único do Fábio Coelho. Então, eu recomendo para a falência o curso, né, do Fábio Coelho, que são 3 volumes, né? E a parte de direito falimentar, ele está no 3º volume, né?
Então, o problema não é o Fábio Lua Coelho, o problema é o manual, né? Volume único, que em falência eu não gosto muito, né? Então, se forem pegar o Fábio Lua Coelho é o clássico mesmo, deem prioridade para o curso dele, né? Deem prioridade para o curso. Essa é a observação, né? Então, o problema não é o Fábio Lua Coelho, o problema é o manual do Fábio Lua Coelho, né? E é preferível pegar o curso do Fábio Lua Coelho. É isso, né? E sempre, né, agora em falência, a gente vai ter que trabalhar com a edição mais atualizada, porque tem uma nova lei. Bom, pessoal, então era isso da bibliografia, né? O Renan colocou aí tudo bem legal. Mais alguém? Alguma pergunta, alguma dúvida? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Se não, né, a gente dá sequência aí. Oi, pode falar. Não? Então tá bom. Bom, então a gente dá sequência aqui. Olha só, pessoal, aí na tela de vocês deve estar aparecendo 2 QR Codes, né? O primeiro QR Code, né, que é o menorzinho, é o material de aula, e o segundo QR Code, que é o maiorzinho aí, é o meu cartão de visita virtual, né? Para passar para vocês de uma forma facilitada os meus contatos, né? Principalmente porque nós estamos aí no sistema de trabalho remoto, né, de aulas online, né, infelizmente, mas essa é a realidade. Então, sempre que precisarem falar comigo, esse segundo QR Code aí são os meus contatos pessoais. O meu e-mail é rguena@hotmail.com, né, e meu celular e WhatsApp é 17 99732 2428. Está à disposição de vocês. Eu costumo demorar um pouquinho para responder, porque, né, bastante coisa, bastante aluno e tudo, acaba sendo difícil aí visualizar tudo. Mas, à medida do possível, eu tento responder todo mundo, né? Então, fiquem aí à vontade, né? E se der algum pepino, né, não conseguir falar comigo, aí vocês me ligam, né? De manhã e à noite, provavelmente eu não vou conseguir atender, porque eu vou estar dando aula, mas no período da tarde aí eu atendo, estou à disposição de vocês, né? Então, se tudo der errado, me liguem aí, a gente vê o que a gente consegue fazer, principalmente no período da tarde, que é que eu consigo realmente atender, né? De manhã estou dando aula. Bom, pessoal, e se me derem a honra aí, puderem salvar os contatos, né? Eu agradeço bastante. E, voltando aqui ao primeiro QR Code, materiais de aula. Olha só, quem estiver assistindo pelo computador e puder apontar o celular aí para o QR Code, vai abrir uma pasta do OneDrive, né? Vai abrir uma pasta do OneDrive. E nessa pastinha do OneDrive é onde eu deixo todo o nosso material, né? E quem der a honra de abrir a pasta do OneDrive vai ver que tem as instituições de ensino que eu trabalho e que eu já trabalhei. Dentro das instituições de ensino vão ter os cursos, né? Porque a gente da área de direito empresarial acaba dando aula também em curso de administração de empresa, né? Isso acontece. Então tem às vezes a curso de administração e curso de direito. Aí entrando no curso de direito vai ter os semestres, né? E nos semestres vai ter a disciplina. Então, abrindo a pasta do OneDrive aí, vocês vão em Unifev, vai ter direito, né? Aí dentro do direito, quinto semestre, e aí dentro de quinto semestre, direito empresarial 3, né? Direito empresarial 3. E lá eu disponibilizo todo o material que eu tenho, né? Então, existe um arquivo do Word que é um roteiro de aulas, né? Eu não vou ter a pretensão de falar que é apostila, porque não tenho pretensão de fazer apostila, longe de mim, pelo amor de Deus, né? Então, é um arquivo do Word aí com um roteiro de aulas, né? Que é que a gente vai seguir, que é o que a gente vai se basear. E aí, se vocês puderem baixar, né, derem uma olhada, me derem a honra de estudar, está lá à disposição de vocês. Lá também tem alguns livros em PDF, né? Então, desliguem a gravação aí, eu não falei isso, mas lá tem alguns livros em PDF também, né? O Fábio Coelho, o André Santa Cruz, eles já estão lá. E quem quiser pegar livro em PDF, fique à vontade, né? Tem alguns livros lá em PDF, né? E também, eventualmente, algum outro material que eu vier criar, eu também vou colocar lá naquele site para ficar disponível. Inclusive, esses slides aqui que eu fiz para a gente começar as nossas aulas, já estão disponíveis lá nesse site. Então, é uma forma de ter um canal de comunicação, né? Eu já uso esse site de longa data, mesmo nas aulas presenciais, eu já usava esse site.
Então, né, mesmo tendo se tornado remoto, eu continuo usando esse site, disponibilizando esse site. Então, está lá para vocês. E quando eu apresentei esse site nas outras turmas, né, o pessoal com razão me perguntou: professor, mas você vai disponibilizar esse material no Teams? Você vai disponibilizar o material aí no portal? Vou também, né? No Teams eu já tenho acesso, então inclusive já postei esse material, esses slides aqui em PDF no Teams. Então, se vocês entrarem aí na nossa equipe de trabalho, Direito Empresarial 3, arquivos, esses slides já estão disponíveis lá, né? Então, eu vou postar sim no Teams, já postei e vou continuar postando. E vou postar também no portal. No entanto, eu não consegui acesso direito ainda ao portal, né? Então, eu vou pedir desculpas para vocês e pedir um pouco mais de paciência, porque eu ainda não tive acesso ao portal. Mas quando eu tiver acesso regular ao portal, também postarei tudo por lá, né? Então, fiquem tranquilos, né? O que vocês já estão acostumados que é usar o portal, vai funcionar também, não sei se da mesma forma, mas vai funcionar também. A gente vai lançar aí esse material todo no portal, né? Eu só preciso de um pouquinho de tempo, porque eu não consegui acesso ainda, não funcionou direito, mas quando tiver tudo regular, estará tudo também no portal. Bom, pessoal, então, por enquanto, o site aqui é o nosso meio de comunicação, né, até o portal estar efetivo, estar funcionando. Então, quem puder, né, me dá a honra aí de entrar no site, vai encontrar todo o material, né? E, pessoal, como é um site único para todas as instituições, todos os cursos, todas as matérias que eu já tive a honra de trabalhar, eventualmente, se vocês precisarem de algum material, de alguma outra disciplina, pode ser que vocês encontrem nesse site, né? Então, eu já trabalhei, né, direito empresarial em outras instituições, teoria da empresa, direito societário, então vai ter material sobre isso lá. Eu já trabalhei teoria geral do processo e processo civil também em outras instituições. Já trabalhei em introdução ao estudo do direito e hermenêutica, né? Direito internacional, tutela coletiva. Então, ao longo da nossa vida acadêmica, o que a gente foi trabalhando, fui juntando e fui jogando tudo nesse site. Então, se vocês precisarem de algum outro material aí, deem uma olhadinha, que tá tudo lá, né? O que é dado para um, né, é dado para todos. Bom ou mal, né? Acho que mal, mas é dado para todos. Bom, pessoal, alguma dúvida em relação a esse material, né? Eu sei que o portal é uma dúvida, mas vai ser postado sim. Só preciso de um tempinho para conseguir regularizar tudo, mas vai ser postado sim. Mas mais alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, gente? Sim, não? Fiquem tranquilos. Bom, pessoal, aqui eu coloco as nossas disciplinas, né, de direito empresarial, mas a gente já até comentou, né? O direito empresarial começa lá na teoria da empresa, né, com os institutos básicos aí. Depois ele vai para sociedades em espécie, né, que é estudado o direito societário. Depois tem títulos de crédito e direito cambiário, né, e contratos empresariais. Depois falência e recuperação de empresa, que é direito falimentar, e direito concorrencial, que as faculdades não costumam prever, né? No máximo aí uma optativa aí de final de curso, mas não costumam prever. Essas são as disciplinas de direito empresarial, que vocês estão cansados de saber, né, no quinto semestre do curso. E aí, então, a gente pode dar sequência para a apresentação do nosso conteúdo programático desse semestre, né? O que a gente vai estudar aí em Direito Empresarial 3, falências e recuperação de empresa. Bom, pessoal, eu costumo brincar que o direito empresarial ele é estruturado segundo as fases da vida da empresa. Então, lá em teoria geral, a gente vê o nascimento da empresa, a criação da empresa, né? E depois, em direito societário, a gente vê a organização da empresa, né? A estruturação interna, né? E a organização da empresa. Depois, em títulos de crédito e contratos empresariais, a gente vê a operação da empresa, né? Porque o título de crédito e o contrato são os negócios. Oi? Oi, Nayara. Você colocou só o primeiro slide, eu não entendi. Se você não está vendo, não está aparecendo para você? Oi, professor. Não, eu tinha
Eu escrevi essa mensagem naquela hora que a Amanda falou e eu acho que só enviou agora. Foi sem querer. Não, imagina, gente, imagina que a internet está muito ruim mesmo. Desde ontem. Tá caindo. Tá muito ruim mesmo, tá péssimo. Mas vamos lá, né? Isso aí faz parte também, fica tranquilo. Bom, pessoal, então o direito empresarial começa na teoria da empresa com o nascimento da empresa. Depois ele vai para o direito societário, que é a organização interna da empresa, né? Ela cresce, né? Digamos assim, ela cresce. Aí vai para títulos de crédito e contratos empresariais, que traz para a gente a operação da empresa, né? Porque os títulos de crédito e os contratos empresariais, eles funcionam como transferência de valores, né? Pagamentos e recebimentos que a empresa tem que fazer. E, claro, isso é inerente ao direito empresarial e à própria empresa, porque ninguém abre uma empresa para perder dinheiro, né? Então, o norte da ideia, da construção do direito empresarial é sempre a busca pelo lucro, né? A lucratividade. E depois vem o direito falimentar, que traz para a gente o encerramento forçado da empresa, né? Então, a empresa nasce, em teoria da empresa, a empresa cresce em direito societário, a empresa opera em títulos de crédito e contratos empresariais e a empresa morre aqui no direito falimentar, né? O direito falimentar, ele traz o encerramento forçado da empresa. E, pessoal, é importante notar que esse encerramento forçado da empresa, né, é o que a gente costuma brincar, né, no dia a dia aí, de morte matada. Por quê? Porque existem duas espécies de morte, né, a morte morrida e a morte matada. A morte morrida é aquela morte que decorre de circunstâncias internas. Isso acontece também na empresa, né? A morte decorrente de uma circunstância interna é um encerramento natural da empresa. Por exemplo, quando os próprios sócios se juntam e elaboram um documento chamado distrato, e aí, após esse distrato, procedem à liquidação da empresa, né? E aí registram o distrato na junta comercial, pondo fim à existência material e formal da empresa. Isso é a morte morrida, né? Por vontade dos próprios sócios, né? Por distrato, por liquidação. A falência não é assim, né? Eu comentei que a falência é um encerramento forçado. E é por isso que eu brinco que a falência é a morte matada. Por quê? Porque ela não vem de circunstâncias internas à própria empresa. A falência é um encerramento forçado porque ele vem de circunstâncias e até por ações externas à empresa, né? Na falência, a empresa ou os sócios em si, eles não querem encerrar, eles querem manter a empresa em operação. No entanto, se for mantida a empresa em operação, muito provavelmente aquela empresa que está em crise econômica, ela vai acabar aumentando as dívidas dela, a ponto de ter mais dívida do que ter patrimônio para pagá-las, ter um passivo maior que um ativo, né? De modo que nem vendendo todo esse patrimônio, nem vendendo todo esse ativo, será possível pagar todas as dívidas, será possível quitar o passivo. E aí, na prática, remanesce dívidas, né? E essa situação toda a gente chama de insolvência econômica. Então, uma empresa que está em crise econômica, se ela continua nessa operação, ela tem mais dívida do que patrimônio, ela vai se tornar insolvente economicamente. E aí, ela, na prática, é inviável economicamente, e mesmo sendo encerrada, mesmo sendo liquidada, vai sobrar dívida, né? Vai sobrar credor, não vai pagar tudo que ela deve, né? O que gera na prática também um prejuízo muito grande para a sociedade. E para evitar a ocorrência dessa situação drástica e remanescer dívida e gerar prejuízo para toda a sociedade, é que existe a falência, né? Porque a falência, então, a empresa não quer encerrar, os sócios não querem encerrar, mas essa permanência em atividade é prejudicial porque vai aumentar as dívidas, vai se tornar insolvente, e aí vem alguém de fora e forçadamente encerra essa empresa, fecha essa empresa. E esse procedimento em que alguém de fora vem e encerra a empresa é o que a gente chama de falência, né? E quem é esse de fora?
Quem é esse de fora? Quem que vem de fora? Quem que é esse terceiro que encerra a empresa na falência? Pessoal, normalmente é um credor que faz um pedido de falência através de um processo de falência e, dentro desse processo de falência, quem dá a cartada final, quem puxa o gatilho, digamos assim, e mata a empresa é o juiz, né? É o juiz. Então, a falência, ela normalmente decorre de um pedido de um credor ajuizando um processo de falência e, se preenchido os requisitos legais, que a gente vai estudar com calma, o juiz é quem decreta a falência da empresa, né? E aí ele, então, encerra essa empresa. Ele pode encerrar imediatamente, né? E aí é bastante drástico, né? Tipo assim, decreta falência num dia, no dia seguinte vai ao oficial de justiça e lacra aquela empresa. É bastante drástico. Ou o juiz pode também decretar a falência, mas não encerrar a empresa imediatamente, né? Ele mantém a empresa em operação um certo tempo, né? E considerando as necessidades em concreto, né, daquela empresa, e depois de um determinado tempo aí ele vem e fecha a empresa de fato. Mas a falência é sim uma sentença de morte à empresa. Pode ser que não executa imediatamente, né, demora um tempinho, pode ser até que execute imediatamente, mas a falência é sim uma sentença de morte à empresa. A Amanda colocou, professor, mas de qual forma isso se torna benéfico para esse credor? O credor que pede a falência da empresa, a gente vai comentar, né? O que eu gosto do direito falimentar é que aquele instituto que vocês estudaram lá em direito civil, na parte geral, em negócios jurídicos, que é a ideia de boa-fé, né? Que é a ideia de boa-fé ou de função social do instituto jurídico, ele se aplica bastante ao direito falimentar. A falência, gente, ela tem uma função social muito legal. E é isso que eu mais gosto do direito falimentar. Até coloquei aqui, ó, função social, né? E ela traz essas funções sociais. Então, antes da gente chegar a esse ponto aqui, né, nós vamos responder já, né? Quais são as funções sociais da empresa? E o que justifica o credor fazer um pedido de falência para uma empresa? Olha só, pessoal, o processo de falência, ele exerce, então, uma função social, ele tem uma finalidade maior. E por que um credor faria o pedido de falência? Olha só, se eu sou credor da empresa, significa que eu tenho um crédito dessa empresa, eu tenho dinheiro para receber da empresa. E eu tenho duas formas básicas aí, né, enquanto credor, de cobrar o meu crédito, né, de cobrar a empresa. Primeira forma, eu posso me valer de um processo de execução normal, né? Se a dívida é materializada por uma sentença, eu faço o cumprimento de sentença. Se a dívida é materializada por um título extrajudicial, eu faço uma execução de título extrajudicial, né? Mas é uma execução normal, né? Uma execução normal, em que o credor está no polo ativo como exequente, né? E a empresa devedora está no polo passivo como executada. Eu posso fazer essa execução normal. Mas, no caso de devedor-empresa, a lei dá uma segunda forma do credor cobrar, do credor executar esse crédito, que é a própria falência. E aí o credor, então, ele pode, cumprir os requisitos legais, que a gente vai estudar, ajuizar, então, um processo de falência a partir do seu direito de receber o crédito, para cobrar, para executar o seu crédito também, né? Então, essas são as duas opções do credor. Ou ele entra com uma execução normal, ou cumprimento de sentença ou execução de título extrajudicial, ele no polo ativo exequente e a empresa no polo passivo. Ou ele, credor, entra com pedido de falência com base no seu crédito para cobrar o seu crédito também, ele, credor, no polo ativo, né, como requerente do processo de falência, e a empresa no polo passivo como requerida no processo de falência. Bom, pessoal, agora a gente vai mudar de enfoque. Nós não vamos analisar mais no enfoque, né, sobre a ótica do credor. E a gente vai analisar sobre a ótica agora da empresa. Nós somos empresa agora. E a empresa está lá, operando,
naturalmente faz algumas dívidas aí e ela toma 2 processos. Ela toma um processo de execução normal para pagar umas dívidas. E ela toma o segundo processo, às vezes por outro credor, de falência, cobrando dívida também. Bom, e essa empresa, se tem dívida, ela provavelmente não tem caixa para pagar as 2 dívidas. Ela não tem caixa para pagar as 2 dívidas. E se ela não tem caixa para pagar as 2 dívidas, ela tem que escolher qual dos 2 ela vai pagar, qual dos 2 processos, qual das 2 dívidas ela vai pagar. E aí, então, ela pode escolher em pagar o primeiro processo, que é uma execução normal, ou cumprimento de sentença, ou execução de título extrajudicial. Ou ela pode escolher pagar a dívida do processo de falência. Qual vocês acham que ela vai escolher pagar? Ela não pode pagar as 2, ela tem que escolher uma das 2. Pagará quem estiver mais próximo do vencimento? Não necessariamente. Ela vai escolher pagar o processo da falência. Por quê? Porque se ela paga o processo de execução individual, se ela paga o processo de execução normal, né, é individual, mas daqui a pouco a gente chega nesse detalhe. Então, por enquanto, vamos falar execução normal. Se ela paga o processo de execução normal, o processo de execução normal vai ser extinto, vai acabar. E o que vai acontecer com o processo de falência? Vai continuar. E o processo de falência, ele pode gerar uma sentença de morte da empresa, ele pode gerar um encerramento da empresa. E se paga a primeira dívida e não paga a segunda, a execução normal para, mas a falência continua, então a empresa, na verdade, está correndo o risco de ter a falência decretada e ter o seu encerramento forçado. Então, ela vai escolher pagar não a execução normal, ela vai escolher pagar a cobrança, a dívida que está na falência. Porque se ela paga a dívida que está na falência, não tem mais dívida. Se não tem mais dívida, não tem mais por que ter processo de falência. E se não tem mais por que ter processo de falência, o processo vai ser encerrado. E encerrado o processo de falência, não vai ter falência, né? Então, o processo de falência, a ótica do credor, ele é a melhor forma que ele, credor, tem de cobrar as dívidas da empresa. Porque, na prática, ele acaba exercendo até uma pressão psicológica na empresa em pagar aquela dívida da falência. Se ela paga qualquer outra dívida, a falência continua, né? A falência continua. E aí ela pode vir a ser encerrada. Então, ela não vai pagar qualquer outra dívida, ela vai deslocar os seus recursos escassos e vai pagar a dívida do processo de falência, porque pagou a dívida do processo de falência, acaba o processo de falência, ela não vai ser encerrada, né? Então, o processo de falência, ele traz uma pressão psicológica muito grande sobre a empresa, né? E ela acaba, então, deslocando os seus recursos para quitar o processo de falência. Essa é a jogada do credor. Por isso que o credor vai pedir a falência da empresa, porque ele acaba ganhando essa arma psicológica, né, essa coerção psicológica. Aí a Amanda colocou, então, com a falência da empresa, o credor receberá o que deve receber? Não necessariamente, né, Amanda? Não necessariamente. Por que não necessariamente? Porque depende, na verdade, da própria empresa. A falência, ela está lá para incidir sobre uma empresa que esteja em dificuldade econômica e impedir que ela se torne insolvente. A ideia é essa, impedir que ela se torne insolvente. Então, a verdade, o que o direito quer é que a falência seja decretada antes das dívidas serem impagáveis, né? Antes das dívidas serem impagáveis. E se isso acontecer, a empresa vai ter patrimônio suficiente para pagar todas as dívidas, aí todos os credores vão receber, né? Todos os credores vão receber. Mas, não necessariamente e normalmente, a falência só é decretada quando a empresa já está insolvente. E se a empresa já está insolvente, mesmo que haja falência, e mesmo que pegue todos os bens, todo o patrimônio da empresa e liquide, né, venda e arrecada dinheiro, esse dinheiro não vai ser suficiente para pagar todos os credores, né? Então, pode sim acontecer, e normalmente acontece, de, mesmo numa falência, não conseguir pagar todos os credores, né? A ideia da falência é que ela seja antecipada para antes da insolvência.
E aí pagaria todos os credores. Mas normalmente a falência só é decretada quando insolvente, e aí por uma situação fática mesmo, de não ter patrimônio, não tem como pagar todos os credores, e mesmo na falência sobram dívidas sem pagar, né? Aí a Amanda colocou, pagará o que estiver mais próximo do vencimento. A própria lei, né? Quando o credor não faz imputação ao pagamento, a lei faz, né? E ela paga sempre os débitos vencidos e mais antigos. Professor, parou por quê? Então, pagando a dívida da falência, é outra dívida extinta? Não disse isso, né? Eu disse que tem dois processos diferentes. Dois credores diferentes. Tem dois credores diferentes. Um credor opta pelo processo de execução normal, um outro credor opta pela falência. E a empresa toma dois processos, né? Ela vai ter que escolher. Se ela tiver dinheiro para pagar os dois, ela paga os dois. Se ela não tiver dinheiro para pagar os dois, ela vai ter que escolher qual que ela vai pagar, né? É ela que escolhe, né? O credor, o devedor, no fundo, que escolhe quem que ele vai pagar. Se ele paga o primeiro processo, que é execução normal, acaba o processo de execução normal, mas continua a falência. E se continua a falência, pode ser decretada a falência e o encerramento da empresa. Então a empresa fecha, perde tudo. Para evitar que a empresa seja fechada, o que a empresa vai fazer? Ela, devedora, vai fazer? Ela vai priorizar o pagamento daqueles processos que têm falência. Aí ela paga o processo de falência e o processo de falência é extinto, né? O processo de falência é extinto. E se ele é extinto, acaba a dívida daquele processo. Não acaba as outras, porque são outros processos. Mas acaba a dívida do processo da falência. E se acaba a dívida do processo da falência, a empresa não vai morrer mais, né? Não vai ser decretada a falência. Então, a empresa ganha uma sobrevida, ganha um tempo maior, aí ela dá os pulos dela para pagar as outras dívidas. Mas correr o risco de ter falência e ser encerrada, ela não tem mais, né? Então, não que pagar a falência encerra os outros, não, encerra aquele, mas encerrando aquele de falência, não encerra a empresa continua em operação e ela tem uma sobrevida, ela ganha um fôlego para pagar as outras dívidas. Essa é a ideia. Aí o Vitor colocou, a empresa prefere pagar a falência para não correr o risco de morrer. É isso aí, né? O Vitor resumiu muito bem, é isso aí. A empresa prefere pagar a falência, pagar a dívida que levou a um processo de falência, né? Vamos sistematizar. A empresa prefere pagar a dívida que levou ao processo de falência para não morrer. É isso aí, Vitor. Isso aí. Aí a Amanda colocou, aí ela terá um tempo a mais para pagar a outra execução. Essa é a ideia, né? Quanto tempo? Sei lá, né? Porque pode tomar um outro processo de falência, né? Nada impede que ela tome um outro processo de falência. Mas naquele momento ela ganha uma sobrevida, né? Ela ganha um tempo maior. Essa é a ideia. Pessoal, e dentro dessa ideia, né, vamos aproveitar para quebrar um mito aí. A gente acha que a empresa ter processo de falência ajuizado contra ela é algo muito ruim, é o fim do mundo, é o fim dos dias, né? É ruim, claro que é, mas também não é tão ruim assim. Por quê? Porque a empresa pode pagar a dívida dentro do processo de falência e acabar com o processo, né? Então, veja, não é o fato de ter um processo de falência ajuizado contra uma empresa que aquela empresa necessariamente irá falir, irá ser encerrada, porque no curso desse processo ela pode optar em pagar a dívida, né, dentro do processo de falência. E se ela opta em pagar a dívida dentro do processo de falência, acabou a dívida da falência, acabou o próprio processo de falência sem a decretação de falência, né? Então, até se a gente jogar aí no site do tribunal e fazer uma busca, é relativamente normal ter processos de falência contra as empresas, o que não quer dizer necessariamente que ela irá falir, né? Porque ela pode pagar a dívida. E os credores da empresa, eles têm uma tendência de ajuizar processo de falência porque eles sabem justamente que o processo de falência tem essa coerção psicológica aí, né? Que ele acaba fazendo com que a empresa desvie recursos internos e opte, né? Ou priorize o pagamento da falência, né? Então, não é algo de outro mundo, não é o fim dos dias a empresa ter um processo de falência contra ela, e ter processo de falência ajuizado não quer dizer necessariamente que a empresa irá falir, será encerrada, né? Então, o processo de falência é algo natural.
Bom, mas, né, voltando aqui, né, a gente precisa trabalhar aí com a função social da empresa, né? A empresa tem a sua função, a falência tem a sua função social. E eu comentei, né, que a falência existe para se antecipar à insolvência da empresa, evitar que majore dívidas. E veja que isso é uma função social, né? Porque quanto antes, se a empresa está indo mal das pernas, está fazendo dívida, e a tendência aí é que essas dívidas só aumentem, na prática, quanto antes a gente encerrar essa empresa, melhor, porque ainda vai restar patrimônio para pagar todas as dívidas. E encerrando a empresa, liquidando a empresa e tendo patrimônio para pagar todas as dívidas, paga-se tudo, não sobra credor, não sobra dívida. E, consequentemente, né, o impacto daquele fechamento da empresa para a sociedade é menor, né? Todo mundo recebe, todo mundo fica um pouquinho triste porque a empresa fechou, mas pelo menos recebeu, né? E pode pegar aquele dinheiro e reinvestir em outras atividades, né? Então, a falência com encerramento antecipado, né, com liquidação antecipada antes da insolvência, ela exerce uma função social porque ela diminui o impacto econômico do encerramento da empresa, né? Antes que tenha mais dívida, né? Antes que sobrem credores aí na sociedade, né? Bom, pessoal, e a outra função social da falência, né, é algo que os doutrinadores de direito empresarial trabalham muito aí, né, nos livros, nas palestras, nas atividades acadêmicas, é que a falência, na verdade, ela é uma correção do sistema. A falência funciona como uma correção do sistema. Pelo seguinte, o empresário que abriu a sua empresa e que está indo mal das pernas, ele está tão ligado àquela empresa que às vezes ele não consegue enxergar que ele está indo mal das pernas, né? E mais que isso, ele não consegue tomar aquela atitude de nossa, chega, vamos encerrar, vamos parar com isso, né? Vamos parar com isso. E ele fica dentro daquela bola de neve e aquela bola de neve só vai levando a maiores dívidas. E o empresário não enxerga isso, o empresário não consegue sair disso. A falência vem corrigir esse sistema, né? Vem corrigir essa sistemática. Porque, como normalmente é alguém de fora que vai decretar falência, através de um pedido do credor e de uma sentença judicial, esses terceiros não têm essa vinculação psicológica, né, até afetiva, que o próprio empresário tem em relação à empresa dele e à atividade dele. Então, se ficar realmente caracterizado que aquela empresa não tem volta, né, que só vai aumentar a dívida, e mesmo que o empresário não queira ou que o empresário não consiga ver esse fato, o terceiro, que é o credor e o juiz, vem e fecha a empresa, né? E isso, às vezes, é até bom para o próprio empresário, porque se ele, empresário, não enxerga essa dificuldade econômica e que ele não tem volta, ele vai continuar preso ali, ele vai fazer mais dívida e ele vai ficar com essas dívidas cada vez maiores. Quando vem e encerra a empresa, funciona como uma libertação aí, né? Funciona como uma libertação para o empresário. Ele vai sair daquela atividade que já estava provavelmente fadada ao fracasso, né, em que ele só aumentaria as dívidas, só aumentaria o tamanho do buraco, só cavaria mais para baixo do fundo do poço, né, e feito essa falência, esse encerramento de forma antecipada, às vezes até antes da insolvência, quem sabe não sobra um patrimôniozinho para ele, empresário, poder sair daquela atividade fadada ao fracasso e abrir uma nova atividade empresarial, às vezes até a mesma atividade empresarial, porém, agora melhor organizada, né? Porque ele já teve a oportunidade de aprender com os erros dele, né? Então, a falência, ela também tem função social, porque ela, na prática, encerra alocações empresariais ruins e permite aí uma nova alocação empresarial, provavelmente melhor, porque o empresário já teve as suas lições, já aprendeu com seus erros, né? Então, a falência ela acaba trazendo um dinamismo maior à economia, né? Ela encerra algo que é fadado ao fracasso, de forma rápida, e ela permite um retorno célere desse empresário às suas atividades econômicas, ou as mesmas atividades, ou novas,
mas porém com uma nova organização empresarial muito melhor do que era a anterior. Então, a falência gera, sim, esse dinamismo empresarial. E se a gente fosse confiar só no empresário, né, dentro aí da empresa, com vínculos afetivos e tal, ele provavelmente não teria essa visão, ele não conseguiria sair dessa bola de neve. Aí a Amanda colocou: professor, vamos supor que um credor faça uma execução de falência contra uma empresa. É possível que o credor retire a execução de falência caso a empresa o pague o que deve? E para isso aconteça, a empresa precisa pagar o valor total do que deve para o tal credor? Assim, olha só, se o credor entra com processo de falência baseado na dívida e a empresa paga, não é o credor que vai retirar o processo de falência, né? No fundo, o processo de falência perdeu o seu objeto, né? No fundo, o processo de falência perdeu o seu objeto. Então, é o próprio juiz que vai encerrar o processo, né? O próprio juiz que vai encerrar o processo. Muito provavelmente com o julgamento de mérito, porque se a empresa pagou, é porque ela reconheceu o pedido do credor, né? Então, não é algo que fica sob a vontade do credor. Ele ajuiza a ação, a empresa vai de falência com base numa dívida. A empresa vai e paga a dívida. Houve, na prática, reconhecimento jurídico do pedido. E aí o juiz vai extinguir o processo com julgamento de mérito, né, por reconhecimento jurídico do pedido, né? Então, é isso que acontece na prática. E a segunda pergunta da Amanda é se a empresa tem que pagar o valor total. Tem que pagar o valor total da dívida daquele processo, né? Por exemplo, é claro que isso a gente está avançando bastante, mas o pedido de falência ele pode ser feito por um credor só, ou, né, e consequentemente por uma dívida só, ou por vários credores em litisconsórcio ativo, e consequentemente por várias dívidas somadas, né? Então, o que a empresa tem que pagar é a totalidade da dívida naquele processo. Se é de um credor só, a totalidade da dívida para aquele credor. Se são, né, vários credores em litisconsórcio ativo, várias dívidas, aí tem que somar tudo e tem que pagar a totalidade das dívidas somadas dentro daquele processo. Então, sim, a empresa tem que pagar a totalidade da dívida, ao menos daquele processo, né? Se um credor só, de um credor só. Se vários credores em litisconsórcio, em vários credores. Isso recebe até um nome técnico, né? Esse ato da empresa pagar a dívida dentro do processo de falência é chamado de depósito elisivo, né? A empresa ela vai fazer o seu depósito elisivo, né? E ele exige o pagamento da integralidade da dívida naquele processo. E por que chama depósito elisivo? Porque ele elide a falência, né? Ele impede a decretação de falência. O verbo elidir, né, é impedir, né? Então, depósito elisivo é porque ele elide, ele impede a decretação da falência. Não vai ter decretação de falência, que é uma pátria garantia, né, para a empresa, né? E, aproveitando a pergunta da Amanda, gente, esse depósito elisivo, ele é uma pancada. Por quê? Olha só, já comentei que tem que pagar a totalidade da dívida, né? Mas veja, o que é totalidade? O que é depósito elisivo? Tem que pagar o capital, corrigido monetariamente, acrescido de juros moratórios, demais encargos, como multa que tiver prevista, né, eventual multa que tiver previsto, e honorários advocatícios, né? Então, o total aqui, e o depósito elisivo aqui, é realmente tudo. O capital, a correção monetária, os juros moratórios, demais encargos, como multa, por exemplo, né, e honorários advocatícios, né? Então, total mesmo, a multa, é tudo, né? Então, é uma pancada. Aí o Renan perguntou: o senhor vai postar vídeos antes das aulas e vir para o Teams somente para tirar dúvida ou vai dar aula somente aqui? Renan, é o seguinte, na primeira orientação do professor André, a gente faria dessa forma, né? Assim, vamos montar a nossa linha cronológica. Na primeira orientação mesmo, a gente teria aula presencial na faculdade, né, para quem quisesse ir, e ela seria transmitida ao vivo para quem não quisesse assistir. Depois, veio a orientação de que a gente trabalharia na sistemática que vocês já trabalhavam nos semestres anteriores, em que o professor gravava vídeo
e vim aqui na aula só para tirar dúvida, né? Porém, depois veio a orientação de que a gente teria que dar aula normal, né? A gente teria que dar aula normal no período das aulas. Então, na verdade, eu estou aguardando cenas dos próximos capítulos. Como essa é a nossa primeira aula mesmo, né, de tudo, aí a gente está se conhecendo, eu optei em estar ao vivo aqui para a gente conversar mesmo, né? Então, essa primeira aula é para isso, para a gente conversar, para a gente se conhecer, para a gente bater um papo, né? Então, aqui é ao vivo mesmo. Aí, para a semana que vem, eu queria ver com vocês o que vocês preferem e também ver com o professor André para ver o que a instituição prefere, né? Então, aí, nas próximas semanas, a gente se adequaria aí à sistemática da turma e à sistemática também da instituição. Mas esse primeiro contato ao vivo mesmo para a gente bater papo, né? E aí eu já faço a pergunta para vocês, o que vocês preferem? Né? O que a turma prefere? Que a gente grave vídeo e venha aqui para bater papo, tirar dúvida, né? E sem algo expositivo mesmo? Ou vocês preferem que a gente faça aula expositiva e interaja simultaneamente? Aí é com vocês, né? E enquanto vocês pensam e me respondem e a resposta chega, né, dada a lentidão da internet, eu vejo aqui a pergunta da Amanda. A Amanda colocou, entendi. E em caso de falência, existe algum acordo? Sim, sempre tem, né? Qualquer processo judicial, e isso é um dos pilares normativos, né, do Código de Processo Civil de 2015, que é um dever, poder do juiz facilitar o acordo, né? Então, é sempre possível ter acordo, não tem problema nenhum. Lembrando que o direito empresarial, ele é ramo do direito privado, né? Ramo do direito privado. Então, ele tutela interesses patrimoniais disponíveis, né? E sendo interesses patrimoniais disponíveis, sempre é possível o acordo. Não sei se vai sair, né? Não sei se vai sair o acordo, mas tentar fazer acordo, ou ser possível o acordo, ou facilitar a realização desse acordo, sempre é possível, né? É o direito privado, interesses patrimoniais disponíveis. Bom, pessoal, então estou vendo aqui, se a internet deixar, vamos ver. Então, a Lívia colocou, prefiro vídeos, depois aula online para tirar dúvidas, fica menos cansativo. Eu prefiro que tenha aula normal. Bianca, grave vídeos e venha aqui tirar dúvidas. Gravar vídeos e tirar dúvida no time. A aula toda aqui fica gravada da mesma forma. A aula aqui vai ser gravada. Gravar vídeo e tirar dúvida no Teams. Eu prefiro aula normal aqui, mesmo, porque a aula fica toda gravada com todas as dúvidas para ver depois. Gravar vídeos e tirar dúvidas depois. Prefiro aula apenas aqui, já tiramos dúvida em tempo real. Prefiro aula normal, prefiro aula normal. Aula por aqui, aula aqui é melhor, prefiro aula normal aqui, normal. Assim, eu não sei quantos alunos tem, mas aparentemente a aula normal aqui fica menos cansativas e as dúvidas já são tiradas na hora. Parece que a aula normal tem um quórum maior, né? Não sei qual que é a unanimidade da turma, né? Mas parece que o quórum de aprovação de aula normal aqui foi maior, né? Bom, mas aí então eu vou levar esse fato, né? Essa votação que vocês fizeram aqui a conhecimento da coordenação e ver como que a coordenação nos orienta também. A gente vai seguir o que vocês preferirem, mas, claro, o que for respaldado pela coordenação e pela instituição, né? Mas, aparentemente, a aula normal ganhou aqui, né? Mas aí, na próxima semana, eu entro em contato com vocês. Acredito que na próxima semana também a gente faça, né, ao vivo, né, para a gente ter esse contato aqui e trocando, né, trocando informações, para a gente se conhecer. E aí depois, se a orientação realmente for aula gravada, a gente grava também, né? Não tem problema. Mas provavelmente o nosso próximo encontro da semana que vem vai ser ao vivo, para a gente ir tendo esse contato aqui, né? Beleza. Bom, pessoal, então obrigado aí pela votação, né? Obrigado aí pela votação. Eu vou levar conhecimento da coordenação e ver qual será a orientação da coordenação e da instituição. A gente vai seguir o que é melhor para vocês e o que for também orientação deles. Bom, pessoal, então a falência ela tem essa função social porque ela encerra de forma antecipada a Loma colocou aqui, prefiro vídeos gravados.
né? Beleza. Né? E alguém curtiu também. Então, já conta 2 votos aí do capital social. Bom, pessoal, então a falência tem essa função social aqui, né? Que dela encerrar uma atividade irremediavelmente dada ao fracasso, antes de piorar a situação e permitindo uma realocação aí dos recursos econômicos daquele empresário fadado ao fracasso para uma outra atividade ou até a mesma atividade, mas com uma alocação um pouco facilitada aí, né? Loma colocou, já tenho que dar aula ao vivo para o filho, não está fácil, tá complicado, né? Eu não tenho filhos, mas eu sei como que está bastante difícil aí. Bom, pessoal, e já que a gente está falando da função social da falência, né, é interessante também a gente verificar que a falência, ela muda um pouquinho a sistemática de pagamentos, né? Se não foi possível evitar a falência, né, se não foi possível fazer um acordo, se não foi possível pagar a dívida, né, que a gente viu que é o depósito elisivo, e o juiz decretar realmente a falência da empresa, mesmo com a decretação da falência da empresa, existe aí uma função social por trás. Por quê? Porque a decretação de falência da empresa, ela muda a sistemática de pagamentos, ela muda a forma de pagamentos. E funciona assim: se não tem falência, se tem execuções normais, várias execuções normais, a ordem de pagamento dentro das várias execuções normais é a ordem de penhora. Isso chama juízo de prelação, né? Então, se tem várias execuções normais, os pagamentos vão ser feitos por ordem de penhora. Quem penhorar primeiro, recebe primeiro, e quem penhorar depois, recebe depois, né? Isso é a ordem de penhora, isso é a ordem de prelação de pagamento dos créditos em execuções normais. Quem penhorar antes, recebe antes. Quem penhorar depois, recebe depois. E se a gente for analisar, esse tipo de ordem cronológica, ela é muito perniciosa, ela é muito ruim. Por quê? Porque quem que vai conseguir penhorar antes? Quem entrar com a ação de execução antes. Quem entrou com a ação de execução antes, a ação tramitou antes e, portanto, chegou ao seu fim antes e vai receber antes, né? Isso é a ordem cronológica, né? Isso é pernicioso, por quê? Porque vai entrar com execução antes aquele credor que, na verdade, já tem uma estrutura montada, né? Por exemplo, os bancos, que já têm departamento jurídico, já estão acostumados com esse tipo de conduta, né? E quem entrar com a execução antes, recebe antes. O banco que já tem uma estrutura montada, entra com a execução antes e recebe antes. E vai entrar com a execução depois, e, portanto, vir a receber depois, aquele credor que não tem tanta estrutura assim. Por exemplo, os credores trabalhistas, que não tem departamento jurídico, eles vão ter que procurar o advogado trabalhista, aí o advogado trabalhista vai pedir um monte de documento, esse credor provavelmente não tem todos esses documentos, né? E aí vai ficar faltando documento, ou vai levar um tempo para obter esses documentos, aí vai ajuizar a ação trabalhista, vai ter que ter todo o processo de conhecimento da Justiça do Trabalho, que é rápido, mas mesmo rápido não é imediato, né? Então, tem todo o processo de conhecimento da Justiça do Trabalho. Aí, depois, que vai ter, então, o cumprimento de sentença, e dentro desse cumprimento de sentença é que vai haver a penhora, e depois da penhora é que, em tese, esse credor trabalhista vai vir a receber. Gente, na prática, quando esse credor trabalhista for fazer penhora, os outros credores, por exemplo, o bancário, já penhoraram tudo, já venderam tudo, já receberam tudo. E aí o coitadinho desse credor trabalhista, que está pedindo seus créditos trabalhistas, né, portanto, créditos alimentares, não vai receber, né, vai ficar por último, vai ser preterido e não vai receber. Então, essa sistemática de nas execuções normais de pagamento por ordem cronológica de penhora, na prática é extremamente pernicioso, porque permite que quem tem estrutura e, portanto, precisa menos daquele dinheiro, receba antes. E quem não tem estrutura e, portanto, precisa mais daquele dinheiro,
receba depois ou nem receba. Isso acontece, né? Infelizmente isso acontece e é algo da própria sistemática das execuções normais, né? A falência, a Amanda colocou ali, ó, para os que possuem estrutura, o processo é mais célere. Não necessariamente mais célere, né? Mas a estrutura já está pronta, né? Eles já têm um know-how, já sabem fazer a coisa, né? Então, não é necessariamente mais célere, mas na prática acaba sendo, né? Ajuiza o processo antes, consegue tocar o processo de forma mais rápida, né? E consegue receber antes, né? Ou pelo menos consegue receber. Os coitadinhos que demora para ajuizar o processo, às vezes nem recebe, né? Agora, essa sistemática perniciosa das execuções individuais não acontece na falência. Por quê? A falência ela muda a sistemática de pagamento por completo e ela usa uma sistemática muito mais garantista até, né? Ela usa até uma sistemática mais garantista. Por quê? Porque ela vai colocar os créditos, né? Decretada a falência, o juiz da falência, ele vai colocar os créditos, e aí são todos eles, não só o que originou o pedido da falência, mas aí são todos eles, tudo que a empresa deve mesmo, em uma ordem não cronológica, mas sim uma ordem de importância, que é chamada de ordem concursal. A falência ela paga os seus débitos na chamada ordem concursal, que não é uma ordem cronológica, é uma ordem de importância. E isso significa dizer que são colocados em primeiro lugar os créditos mais importantes. Leia-se, os créditos daqueles credores que precisam mais do dinheiro. E depois deles vão sendo organizados paulatinamente, né, em sequência, os credores menos importantes, aqueles credores que precisam menos. E aí, quando vende todos os bens da empresa e vai começar a fazer o patrimônio, começar a fazer o pagamento, vai receber em primeiro lugar os credores que estão em primeiro lugar, ou seja, os mais importantes, os que precisam mais. E somente quando pagar todos aqueles mais importantes e sobrando patrimônio, é que vai pagar os credores abaixo, que são um pouquinho menos importantes. E depois de pagar todos esses um pouquinho menos importantes e sobrando patrimônio, é que vai pagar os credores de baixo, os um pouquinho menos importantes, né? E assim por diante. Então, veja, na falência, acaba tendo uma justiça social muito grande, porque não importa o momento do ajuizamento da ação, não importa o momento da penhora, não importa o tempo, importa a natureza do crédito, a importância do crédito, né? E todos os créditos, né, são organizados, então, por essa ordem de importância e paga-se primeiro os mais importantes e, sobrando o dinheiro, vai pagando os demais, né? E é por isso que todo mundo já ouviu falar que numa falência paga-se primeiro os créditos trabalhistas. Não é bem assim, né? Existem algumas exceçõezinhas, né? Mas, numa visão geral, realmente paga-se primeiro os créditos trabalhistas, né? Então, veja que o coitadinho aí que precisa do salário, né, dos alimentos, da natureza trabalhista, ele na falência vai receber antes. E os que precisam menos vão receber depois, né? A Amanda colocou, professor, esses que possuem, digamos, uma estrutura, no caso, são os que precisam mais? Sim, né, banco? Esses que possuem, digamos, uma estrutura, no caso, são os que precisam mais? Não, quem possui uma estrutura é que precisa menos, né? Quem possui uma estrutura é que precisa menos. Por exemplo, o banco, né? O banco, se ele não receber um crédito de uma empresa, ele não vai fechar. Agora, o empregado que não recebeu o salário dele da empresa, ele vai morrer de fome, né? O banco já tem toda uma estrutura montada, não precisa de dinheiro de uma empresa, né? Ele vive aí tranquilo. Agora, o coitadinho do empregado não tem estrutura nenhuma e ele precisa daquele dinheiro, senão ele morre de fome, né? Quem recebe primeiro? Fora da falência, recebe primeiro quem ajuizar o processo primeiro, que é quem tem estrutura, banco, por exemplo. Dentro da falência, não importa o momento, né? Todo mundo, o juiz vai juntar tudo e vai pagar em ordem de importância, né? O juiz vai pagar em ordem de importância. Então, não é bem assim,
mas uma sistemática geral de uma primeira aula, na falência recebe primeiro os créditos trabalhistas, né? Porque se o empregado não recebe, ele morre de fome, né? Então é o mais importante, né? Então muda completamente a lógica da coisa, né? A falência muda completamente a lógica da coisa, né? E isso traz uma justiça social muito grande, né? A falência ela traz essa justiça social muito grande. Quem precisa mais vai receber antes. Então na prática acaba sendo invertido. Na prática acaba, né? Na falência acaba sendo invertido, né? Se a gente levar em consideração não a lei em si, porque a lei não vai falar, olha, o banco recebe antes, fora da falência o banco recebe antes. A lei não fala isso. A lei fala que fora da falência, quem ajuizar a ação antes, recebe antes. Mas na prática, quem ajuiza antes é o banco, né? Então ele acaba vindo a receber antes e os empregados dançam. Coitado. Na falência muda, né? Na falência existe uma ordem de importância e normalmente o trabalhista que recebe antes. Porque os que precisam menos são os que têm estrutura e acabam recebendo mais rápido. É isso aí. É isso aí. Bom, pessoal, então veja que a falência tem toda essa justiça social aí, né? Que a gente comentou a partir da pergunta de vocês. Bom, pessoal, mas vamos ver aqui o nosso conteúdo programático, né? Vamos lá ver o nosso conteúdo programático. Olha só. Gente, a primeira coisa que a gente precisa estudar é a evolução normativa, né? A evolução normativa. Quais são as normas que trabalharam com falência no direito brasileiro? E a primeira norma que trabalhou com falência no direito brasileiro foi o Código Comercial de 1850, né? Na sua terceira parte, né? A terceira parte do Código Comercial de 1850. E veja que, como é uma legislação de 1850, o termo era um pouquinho mais direto do que o nosso falência. O termo era quebra, né? O código não falava em falência, o código falava em quebra mesmo de empresa. E esse termo, que era um termo legal do Código Comercial de 1850, né, acabou ficando no popular, né? Então, no dia a dia, aí, a gente fala quebra, mas tecnicamente é falência. Pessoal, essa terceira parte do Código Comercial de 1850, ela foi revogada por um novo diploma normativo, já antigo, né, que foi o Decreto-Lei 7661 de 1945, que foi a nossa primeira lei de falência, né, o Decreto-Lei 7661 de 45, que foi a primeira lei de falência. Esse Decreto 7661 de 45, ele vigorou até ser revogado pela Lei 11.101 de 2005, né, que ficou conhecida como Nova Lei de Falência, né? A Lei 11.101 de 2005, ela ficou conhecida como Nova Lei de Falência. E agora, né, nós tivemos a nova, né, Lei de Falência, que é essa Lei 14.112 de 2020, né? Nova Lei de Falência, Lei 14.112 de 2020. Agora, pessoal, é importante notar que essa Lei 14.112 de 2020, a nova Lei de Falência, ela não é uma lei autônoma. E ela não tem existência, assim, própria, né? O que ela fez? Ela, na verdade, alterou a Lei 11.101 de 2005. Ela não revogou a Lei 11.101 de 2005, ela alterou a Lei 11.101 de 2005. Então, na verdade, hoje, nosso arcabouço normativo, né, nosso conjunto normativo dentro do direito falimentar é a Lei 11.101 de 2005, ela não foi revogada, ela ainda está em vigor, porém, com as alterações trazidas pela Lei 14.112 de 2020. Né? Então, a nossa fonte normativa do direito falimentar é a Lei 11.101 de 2005, com as alterações da Lei 14.112 de 2020. Agora, veja, apesar da Lei 14.112 de 2020 não ter revogado a Lei 11.101 de 2005, a Lei 14.112 de 2020 trouxe alterações profundas à sistemática falimentar. Então, é por isso que, apesar de não ter revogado, por ter trazido alterações profundas, que a doutrina fala que houve uma nova lei de falência. Né? Então, a gente não revogou a lei anterior, mas a gente trouxe uma nova lei com tantas alterações que, de fato, a gente tem uma nova lei de falência. Né? Então,
essa é a nossa sistemática normativa. A Amanda colocou, professor, essa programação está no material? Está tudo no material, né? Não está nos slides, porque os slides a gente, né? Eu entrei agora na Unifev, eu estou montando os slides da Unifev agora, né? Então, ainda não tem slides sobre isso, sobre tudo isso. Mas toda essa programação está, sim, no material disponível lá no site. Pode ficar tranquila, está tudo lá. Bom, pessoal, então esse é o nosso arcabouço normativo, é isso que a gente vai estudar a partir de agora. A Lei 11.111 de 2005, com os acréscimos, com as alterações trazidas pela Lei 14.112 de 2020. Bom, pessoal, e quais são os institutos dentro do direito falimentar? O que o direito falimentar trabalha? Ele trabalha com a antiga concordata, com a atual recuperação de empresas e com a atual falência. Dentro do direito falimentar, na verdade, a gente tem três institutos. A antiga concordata, a atual recuperação de empresas e a atual falência. Pessoal, o que era a antiga concordata? A antiga concordata era uma tentativa de resolver crises econômicas internas à empresa, justamente para evitar que essas crises aumentassem e que a empresa tivesse a falência decretada. Então, a antiga concordata era um instituto para tentar recuperar a empresa. A antiga concordata era um instituto para tentar recuperar a empresa, sanar crises econômicas, resolver crises econômicas. Só que, olha só, essa concordata, ela estava prevista no decreto 7661 de 45, E ela não funcionava de jeito nenhum. Então, o que aconteceu? Quando veio a Lei 11.101 de 2005, ela revogou o decreto 7661 de 45 e revogou a concordata. O que significa dizer que desde 2005 não existe mais concordata no direito brasileiro. Esse instituto foi revogado. Não existe mais concordata no direito brasileiro. Aí, às vezes, alguém vai levantar a mão e vai me perguntar: professor, mas eu trabalho no fórum, ou trabalho em escritório de advocacia, e eu já vi processo de concordata tramitando. Inclusive, teve uma publicação de um processo de concordata ontem. Como que o senhor está falando que não tem mais concordata no direito brasileiro? É assim, gente. As concordatas decretadas antes da Lei 11.101 de 2005 continuam como concordata. Então, o que foi decretado como concordata antes da Lei 11.101 de 2005 continua como concordata. Então, se alguém viu um processo de concordata tramitando, é porque ele é anterior à Lei 11.101 de 2005, e aí ele continuou como concordata. Porém, quando veio a Lei 11.101 de 2005 e revogou a concordata, está revogado, significa que não pode mais ter processo de concordata. Então, não tem processo novo de concordata. Após 2005, não pode mais ajuizar processo de concordata, porque o instituto foi revogado. Então, se alguém vê processo de concordata, é porque ele é anterior de 2005 e continuou. Mas, vindo a Lei 11.101 de 2005, não tem mais concordata. Não tem mais concordata. Não pode ajuizar processo novo de concordata. E aí vocês vão me perguntar: nossa, professor, mas isso aí, então, abriu um buraco normativo, porque a empresa, então, ela está em dificuldade econômica, mas não tem nenhum jeito de sanar essa dificuldade econômica? Não tem nenhum jeito de tentar recuperar a empresa? Tem, porque a Lei 11.101 de 2005, quando ela revogou a concordata, ela colocou um outro instituto no lugar, colocou um novo instituto no lugar, que é o Instituto de Recuperação de Empresa. E aí o nome já diz tudo. Para que serve a recuperação de empresa? Para tentar recuperar a empresa, para tentar sanar a crise econômica, para tentar evitar que a empresa se torne insolvente, para tentar evitar, então, a decretação de falência da empresa. Então, hoje, uma empresa em dificuldade econômica, ela não pode pleitear mais concordata. Ela pode, se quiser,
pleitear a sua recuperação de empresa. Pessoal, e quando eu falo sobre a recuperação de empresa, né, como a gente já havia comentado um pouco de falência, as pessoas costumam perguntar, professor, mas quem vai pedir recuperação? É o credor? É o juiz? É o Estado? Quem que vai pedir a recuperação? Gente, aqui é só a própria empresa, né? E aí eu costumo brincar que igual recuperação de toxicômano, né? O toxicômano se interna em uma clínica de recuperação, a primeira coisa que ele aprende, para se recuperar tem que querer. A primeira coisa para alguém conseguir se recuperar é essa pessoa querer recuperar, né? E aqui também, né? Na recuperação de empresa é a mesma coisa, né? Não adianta o credor querer que a empresa se recupere, não adianta o juiz querer que a empresa se recupere, não adianta que o Estado querer que a empresa se recupere, né? Se ela não quiser, não tem como, né? Então, a recuperação de empresa sempre parte da própria empresa. A falência vem de terceiro, né? A gente havia comentado, mas a recuperação de empresa tem que partir sempre da própria empresa. O credor não pede recuperação, o juiz não pede recuperação, né? Quem pede recuperação é sempre a própria empresa. Se ela não quiser, não tem como, né? Então, a recuperação é algo interno, né? Algo individual realmente à própria empresa, né? E a gente vai estudar as modalidades de recuperação. Pessoal, e aqui eu já adianto para vocês, é onde estão as principais mudanças da Lei 14.112 de 2020. A Lei 14.112 de 2020 mudou bastante da legislação falimentar, mas dentre os institutos da legislação falimentar, mudou principalmente recuperação de empresa, né? As grandes alterações da Lei 14.112 estão no tocante à recuperação de empresa. E aí vocês vão me perguntar por quê? Por que veio a Lei 14.112 de 2020 e por que a Lei 14.112 de 2020 alterou principalmente no tocante à recuperação de empresa? Por conta da pandemia. O motivo é esse, né? O motivo fático é esse, por conta da pandemia. Como a pandemia gerou uma crise econômica generalizada, muitas empresas estão em dificuldades econômicas e, se nada for feito, muitas empresas vão realmente quebrar, não, vão realmente fechar, vão realmente falir. Então, para evitar ou para tentar diminuir os impactos econômicos da crise econômica gerada pela pandemia, e diminuir o número de empresas quebradas, fechadas e em falência, que foi necessária uma alteração normativa, principalmente no tocante ao Instituto da Recuperação de Empresa, para facilitar esse instituto e para tornar esse instituto mais efetivo, para que realmente ele consiga recuperar as empresas, né, e para que as empresas realmente permaneçam em atividade, gerando emprego, gerando desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico, gerando receitas tributárias ao Estado, né? Então, a pandemia desencadeou a necessidade da mudança da lei de falência, principalmente no tocante à recuperação de empresa, né? E já adianto para vocês, o comentário geral, né, da doutrina é que foram mudanças positivas, né? A galera gostou das mudanças trazidas pela Lei 14.112, né, de 2020, principalmente no tocante à recuperação de empresa. Pessoal, e o último instituto do direito falimentar, né, e dessa legislação que a gente está estudando é a falência propriamente dita. E aqui não é tentativa de recuperação, não. Falência não é tentativa de recuperação, não. Falência, né, eu comentei com vocês, é puxar o gatilho, é um encerramento forçado da empresa, é o fim, a vaca já foi para o brejo, né, não tem mais o que fazer, né? Só a Amanda perguntou, mas qual a diferença entre concordata e recuperação? Amanda, se a gente entrar nisso agora, na verdade nem tem como diferenciar a concordata e a recuperação nesse momento. Quando a gente for estudar a recuperação, eu vou traçar o panorama cronológico, normativo e mostrar as diferenças para vocês, né? Mas agora não tem como. O que eu posso dizer nesse momento é que a concordata realmente não funcionava, né? Era muito limitada, ela realmente não funcionava. A recuperação de empresa, ela veio em 2005 e ela é muito melhor e muito mais efetiva do que a concordata. Muito melhor e muito mais efetiva que a concordata. Porém, ela ainda tinha os seus problemas aí
como previstas em 2005. E aí veio a Lei 14.112 de 2020 e melhorou bastante a recuperação de empresa. Então, a gente acredita, a gente não, né? A doutrina realmente acredita que muitos dos problemas da concordata foram sanados em 2005 e foram melhor sanados agora em 2020, né, 2021. Né? Então, provavelmente, a recuperação de empresa de hoje, pós-2020, ela é muito mais efetiva do que a recuperação anterior, que já era muito mais efetiva do que a antiga concordata. Gente, a concordata, enquanto vigorava a concordata, ela era odiada pelos credores, né? Os credores da empresa odiavam a concordata. Por quê? Todo mundo sabia que dava trabalho, que tomava tempo, que dava custo e que não ia resolver nada. A empresa ia irremediavelmente falir, né? Então, os credores nem queriam concordata, preferiam que já decretasse a falência direto, porque sabiam que a concordata demoraria, não viraria nada, né? E eles perderiam tempo, perderiam dinheiro, né? Então já preferiam que decretasse a falência direto, né? Então todo mundo jogava contra a concordata, né? A concordata era tão ruim, que se a empresa pedisse concordata, os credores ficavam inimigos da empresa, faziam de tudo para atrapalhar a empresa durante a concordata, porque eles sabiam que não ia virar nada, e já preferiam que decretasse a falência direto. Hoje, com a recuperação de empresa, pós-2005 e principalmente pós-2020, a recuperação é muito mais efetiva e os credores até gostam da recuperação, né? Então, quando uma empresa consegue a recuperação, ela muito provavelmente vai ter apoio dos credores. Então, na concordata, os credores jogavam contra a empresa e na recuperação de empresa, pós-2005 e principalmente pós-2020, a empresa traz esses credores para ela e os credores passam a jogar a favor da empresa. Eles passam a querer a recuperação, eles passam a apoiar a recuperação e, claro, com isso, né, tendo os credores do lado dela, a chance da empresa realmente vir a se recuperar é muito melhor, né, muito melhor. Então, a recuperação foi um ganho muito grande aí, né? Bom, pessoal, Amanda colocou outra pergunta. O senhor comentou sobre ter morte morrida e morte matada. A falência seria a morte matada. Isso, a falência é a morte matada. A morte morrida seria quando existe uma concordância entre os sócios para encerramento da empresa. Isso, né, que a gente chama de distrato social, né? A morte morrida é interna, né? É o distrato social. É isso aí. É isso aí. Bom, pessoal, e para a gente finalizar, algo que tem que ficar muito importante, desde logo na nossa cabeça. Olha só, a lei, né, ela fala primeiro de recuperação de empresa para depois falar de falência, né? A lei 11.101 de 2005, com as alterações da lei 14.112 de 2020, ela fala primeiro de recuperação de empresa, depois ela fala de falência, né? Só que eu acho isso ruim. Por quê? Porque se a gente lê a lei, que fala primeiro de recuperação para depois falar de falência, dá a impressão que se a empresa está em crise econômica, primeiro tem que tentar recuperar para depois decretar a falência. Então, primeiro tentaria recuperar e depois decreta a falência, né? Mas isso não é verdade. Por quê? Porque, apesar da recuperação estar prevista na lei de forma anterior à falência, a recuperação, gente, não é uma fase prévia da falência. Guardem isso, isso é muito importante. A recuperação, ela não é uma fase prévia da falência, né? Pode ser que tenha recuperação e, se não conseguiu recuperar, decrete a falência. Mas nada impede que se decrete a falência sem nem ter tido recuperação. É possível ter falência direto, sem nem ter tido recuperação, né? Então, a recuperação, ela não é fase prévia, a recuperação, ela não é obrigatória, é possível já ir direto para a falência sem ter prévia recuperação, né? Então, a lei acaba dando uma impressão errada para a gente. E para tentar acabar com essa impressão errada, né, eu costumo trabalhar primeiro com a falência. Então, nosso
segundo conteúdo aqui é falência. Eu costumo começar o estudo por falência. Por quê? Para a gente perceber que é possível ter falência direto. É possível ter falência direto. Nem fala nada de recuperação, nem tem processo de recuperação, nem tentativa de recuperação, e já lasca uma falência direta naquela empresa. É plenamente possível. Então, o nosso segundo conteúdo vai ser o estudo da falência, né? E, pessoal, é interessante notar que a falência ela é sempre um processo. A falência ela é sempre um processo, é sempre judicial e ela é sempre um processo. E, como todo processo, existe um procedimento a ser seguido, né? E a gente vai estudar o procedimento da falência. E esse procedimento da falência, ele é o procedimento mais complexo que a gente tem dentro do processo civil brasileiro, né? O procedimento do processo de falência é o mais complexo que a gente tem dentro do processo civil brasileiro. Por quê? Porque ele tem 3 fases. O processo de falência, ele tem 3 fases. E cada uma dessas 3 fases é sempre encerrada por uma sentença. O que significa dizer que o mesmo processo, o mesmo procedimento, ele vai ter 3 sentenças. Só por isso, a gente já vê que é realmente um processo e um procedimento extremamente complexo, né? A gente está acostumado com processos judiciais que começa lá na petição inicial e tem uma sentença só, né? Aqui não. Aqui ele até começa na petição inicial, mas ele vai ter 3 fases e cada uma delas encerradas por uma sentença e, consequentemente, 3 sentenças no mesmo processo, no mesmo procedimento, né? Então, é bastante interessante, mas é também bastante complexo o estudo do procedimento da falência. Pessoal, e aqui uma observação importante. Olha só, esse processo e esse procedimento, apesar de fazer parte do processo civil brasileiro, ele não está previsto no Código de Processo Civil Brasileiro. Ele está previsto na própria lei de falência. Então, a lei de falência, na prática, ela é um diploma misto, porque ela traz normas de direito empresarial, sim, claro, né, porque trabalha internamente com as empresas, mas traz também normas de direito processual, porque todo o processo e todo o procedimento de falência, apesar de ser processo civil, também está previsto na própria lei de falência. Então, ela é uma lei mista. E por que eu estou dizendo isso agora? Porque, veja, se a lei de falência traz normas de direito processual específicas para a falência, ela, lei de falência, é uma norma especial que prepondera sobre as normas gerais. E qual que é a norma geral nesse caso? O processo civil. E, consequentemente, as disposições específicas da lei de falência preponderam sobre as disposições do Código Civil. Então, se a gente tiver divergência normativa aqui em processo de falência, a gente vai aplicar a lei de falência em detrimento ao Código Civil. É o Código de Processo Civil. E aqui, gente, olha só. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Vocês já estudaram isso, na verdade, que no processo civil, só para a gente terminar isso aqui, vocês já devem ter ouvido falar que no processo civil os prazos se contam em dias úteis. Na falência, não. Olha só como aqui é peculiar, olha aqui como aqui é especial, é diferente. Na falência, os prazos se contam em dias corridos, né? E eu falo isso desde a primeira aula para mostrar a importância da gente estudar a lei de falência, porque ela é uma lei especial, ela é uma lei própria, e ela prepondera sobre as demais normas. E o que for diferente vai valer o diferente, né, em relação aos demais. E aí, para a gente terminar, pessoal, nós vamos finalizar o nosso estudo com a recuperação de empresa, né, com a recuperação de empresa, é onde estão as grandes mudanças da Lei 14.112, e a última coisa que a gente vai estudar
são os crimes falimentares, que também estão previstos na própria lei de falência, né? E esse, então, é o nosso conteúdo programático. Pessoal, eu agradeço a presença e a paciência de todos, né? Vou encerrar aqui a gravação para o vídeo também não ficar muito longo, mas, e também para não impedir vocês de irem para a próxima aula, né? Mas a gente fica aqui à disposição de vocês, né? Se tiver algum comentário, alguma sugestão, alguma crítica, né? Alguma pergunta, fiquem à vontade. Muito obrigado pela presença e paciência, né? E boa próxima aula aí. Bom, pessoal, parei a gravação, mas estou aqui à disposição de vocês, né?